Olá amigos da TV Novo Tempo Portugal e da Rádio Clube de Sintra, sejam bem-vindos para mais um estudo, neste trimestre de estudo com referência ao livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Para não variar, nós temos mais um convidado que nos vai ajudar a entender melhor o que temos esta semana para estudar. O nosso convidado é o professor Tiago Alves. Tiago, muito obrigado por teres aceito o convite de novamente estás aqui connosco para nos ajudar a entender melhor sobre este assunto. É um gosto estar entre o auditório da Novo Tempo e da Rádio Clube de Sintra. Muito bem. Tiago, nós na semana passada, o nosso estudo estava focado em Caim e Abel, toda aquela problemática e a sua descendência. E agora vamos estudar sobre um acontecimento que teve um impacto extraordinário, não só naquele povo, mas no planeta inteiro, para todo sempre, que é o dilúvio. O dilúvio, um acontecimento histórico extremamente impactante para a sua geração e, eu diria, para a história da humanidade. Porque Deus decidiu dar à humanidade uma nova chance. E porquê? Boa pergunta. E talvez antes de responder, deixa-me recuar, não alguns milhares de anos, mas menos, 110 anos. Precisamente em abril de 1912, saía para o Oceano Atlântico, lembras-te do quê? Navio Titanic. É verdade. Logo na sua viagem inaugural, aquele imponente, eles diriam fantástico, indestrutível, fabuloso navio, colidiu com um iceberg, afundando-se no Oceano Atlântico. É uma história trágica e que foi imortalizada em Hollywood pelo célebre filme de James Cameron, o Titanic. Mas o que é curioso nesta história é que o construtor foi muito audicioso. E foi tão audicioso que no dia da inauguração ele afirmou perante os repórteres e toda a sociedade naquele dia histórico, ele afirmou que nem Deus conseguiria afundar aquele navio. Mas como todos sabemos, um pedaço de gelo vai acabar com todo aquele orgulho e vai acabar por mostrar que não podemos brincar com Deus. E então é neste contexto que a Bíblia também nos traz uma história de um grande barco, claramente diferente do Titanic, mas que conseguiu suportar a maior tormenta de todos os tempos. Conseguiu vencer 2, 3, 10 mil icebergs. O construtor foi Noé, que, amando de Deus, construiu um barco que conseguiu albergar a sua família, um par de cada espécie de animais e que, neste acontecimento universal, eu diria talvez a história de sobrevivência mais sensacional e mais incrível. E talvez te estejas a perguntar, mas que impacto e que importância tem este acontecimento na vida dos dias de hoje? Então nós vamos às Sagradas Escrituras, porque afinal estamos no programa Bíblia Aberta, e vamos abrir no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24, e vamos ler precisamente o verso 37. Mateus 24, 37, diz-nos como foi nos dias de Noé, assim será também o quê? A vinda do Filho do Homem. Portanto, existe um paralelismo entre os dias de Noé e o mundo pré-diluviano e os dias de hoje. O mundo que se prepara para receber a segunda e derradeira vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo. E apesar da situação caótica em que o nosso mundo vive, e digo caótica no sentido em termos políticos, em termos sociais, em termos económicos, em termos espirituais, em termos até ambientais, Deus continua a amar o seu mundo e a procurar, tal como fez no dilúvio, a procurar salvar os seus filhos. O estudo desta semana, a determinada altura, diz-nos que a razão pela qual Deus decide fazer esta destruição da sua própria criação, quase na sua totalidade, não foi na sua totalidade, era de que ele, de alguma forma, estava arrependido daquilo que tinha feito, tal era o ponto a que tinha chegado. É verdade. Deus, eu diria, é isto que eu ensino aos meus alunos. Como sabes, sou professor do Colégio Adventista de Oliveira de Ouro. Para além de dar a disciplina de História, muitas vezes dou a disciplina de Educação Moral e Religiosa Adventista. E a história de Noé, ela surge muitas vezes. Exatamente. Até mesmo no contexto do grande conflito, da criação e do novo recomeço que Deus dá à humanidade. Eu costumo dizer aos meus alunos que Deus opta por fazer um reset
Exato. Não é? Excelente analogia. Não é? Um voltar ao início. E porquê? Porque isto revela as 3 características principais que o estudo nos convida a fazer. Deus é um Deus de justiça, mas simultaneamente é um Deus de amor, e com este acontecimento, com este dito reset, ele demonstra também ser um Deus de sabedoria. E talvez pudéssemos explanar um pouco esta situação. Tu sabes que o dilúvio, vou trazer alguns pormenores históricos, coisas simples. O dilúvio aconteceu sensivelmente há 17 séculos depois da criação. Okay? À volta de 1600, 1650 anos após a criação, acontece num estudo mais apurado da genealogia, não é? Podemos concluir isto. E o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar a dita civilização antediluviana ou pré-diluviana. E para mim, digo-te, exerce um grande fascínio, porque tudo está submerso, ou então, acreditamos nós, está subterrado. Não há vestígios dessa dita civilização que durou nestes 17 séculos entre a criação e até, efetivamente, ao dilúvio. Então, o que é que nós sabemos? Lendo a Bíblia, nós temos a genealogia dos filhos de Adão, a genealogia de Adão. Automaticamente temos Caim e os filhos do homem. Exatamente. E depois temos a genealogia do terceiro filho, Sete, e os filhos de Deus. E reparem, eles evoluíram e evoluíram muito, mas nós desconhecemos. A única coisa que conhecemos é o que nos é relatado em Gênesis capítulo 6, que é um povo corrupto, que é um povo violento, e talvez a gente vai mesmo à Bíblia e procurar informações concretas sobre este tempo. E podemos ler a partir talvez do verso 5 do capítulo 6. E diz-nos a palavra do Senhor: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos no seu coração era má continuamente. Imaginação. Era um povo inteligente, era um povo super próspero para a época. Mas tudo já, além dessa prosperidade, dessa inteligência, essa inteligência já era encaminhada para o mal. Exatamente, para o mal. E depois podemos ler no verso 6, então arrependeu-se o Senhor. Lá está a tua análise. Como é que Deus se arrepende daquilo Como é que Deus se arrepende daquilo Deus que que é perfeito, o que cria é perfeito, e Deus chega ao ponto de se arrepender. Porque Deus percebe que aquele povo estava a autodestruir-se. E Deus, como um Deus de sabedoria e simultaneamente de amor, Deus preocupou-se com as gerações futuras. Daí a sua opção: olha para baixo, vê quão corrupto, quão violento está e decide: vamos dar uma nova chance a esta humanidade. Este mundo é meu, não é? Eu sou o criador deste mundo e estas criaturas são obra da minha criação. Eu amo-os, eu quero que eles comecem tudo de novo. Sabes que eu acho extraordinário este relato de Noé, porque é dos relatos que nós temos na Bíblia aquilo que, na minha opinião, mais se aproxima daquilo que o ser humano é capaz de fazer. Deus, perfeito, cria algo perfeito, mas não consegue criar essa perfeição sem nos dar a opção de escolha. Nós temos a opção de escolha, escolhemos mal na grande maioria das vezes, ao ponto de ter de chegarmos a isto. E mesmo neste caso, Deus, arrependendo-se desta criação, que seria suposto ser perfeita, faz o tal reset, mas mesmo assim ainda continua a demonstrar amor, e sabendo ele que o que vinha para aí também não seria muito melhor. Acima de tudo porque Deus nunca desiste de nós, do ser humano. Porque é o homem quem decide afastar-se de Deus. É a civilização pré-diluviana quem se decide afastar de Deus. Quem decide seguir os apetites, as paixões, a corrupção, a violência, a imoralidade, e que se desvia de Deus e que se considera autossuficiente, autossustentável. Não precisamos de Deus. O nosso caminho é este. E este é simultaneamente um Deus de justiça e de amor que olha para baixo. E olha para baixo e vê dentro desta humanidade corrompida e caída, vê quem? Vê Noé. E então, não é? Depois do no verso 7, Deus dizer que vai destruir o ser humano, no verso 8 diz: Noé, porém, achou graça, aos olhos do Senhor. Então o que é que acontece? Deus vai chamar Noé. Noé, vem cá, tu és um homem honesto, tu és um homem justo. Eu lembrei-me de ti, eu lembrei-me da humanidade, e é através de ti, não é, que eu vou permitir este novo começo, este reset.
E tu aqui vês automaticamente um homem, atenção, um homem de 600 anos. É claro que a longevidade era diferente porque nós estamos a gozar dos restícios da perfeição com que Adão e Eva foram criados. E a degeneração do pecado, ela vai acontecer em termos físicos, e Adão e Eva, dos seus 4, 5 metros, as gerações consequentes vão descer em altura. Vai haver também uma degeneração intelectual, cognitiva. Longevidade. E a longevidade, e automaticamente, claro que Noé, sabemos que vai viver 900 e muitos anos. Atenção, até vai viver mais do que Adão. Adão vive 930, acho que não estou enganado, e Noé vive 950. O que importa é que Noé, neste momento, tem 600 anos. É um homem maduro, um homem experiente, mas um homem honesto que cumpria a vontade de Deus. E não hesitou em construir algo que ele nunca tinha visto. Isto só pela fé. Não só o fato de nunca ter visto, mas porque uma coisa é Noé nunca fazer a vontade de Deus sem nunca ter visto algo que Deus dizia que irá aparecer. Outra coisa é os povos ali à volta também não terem visto e Noé ainda ter que lidar com aquilo que Deus lhe tinha mostrado que nunca tinha visto e com os outros. Claro, claro. E isto demonstra claramente as tais características, as tais dimensões que nós temos que extrair deste estudo através da vida de Noé. Porque ele constrói aquele barco fabuloso, 135 metros de comprimento, 22 de largura, 13 de altura, com uma fresta, uma pequena janela de 57 centímetros de altura, que acompanhava o comprimento do barco e que permitia a ventilação do barco. Um barco de 3 andares com uma porta só. Repara, isto é minuciosamente transmitido por Deus a Noé. Isto demonstra que é um Deus, não só de justiça, mas de amor, de sabedoria. Um Deus que vai aos pormenores para garantir o quê? O sucesso da operação. Então repara, é um Deus de justiça porque não quer que o mundo, às mãos destes corruptos, se autodestrua. É um Deus de sabedoria porque vai planear tudo ao pormenor para que o sucesso da operação, não é, aconteça. E depois é um Deus de amor porque reúne as condições para o perpetuar da humanidade. Através de quem? Através de Noé. E automaticamente isto convida-nos a fazer uma aplicação para os nossos dias. O nosso papel de alertar o mundo em que vivemos, hoje, abril de 2022, alertar o mundo acerca de quê? Do juízo vindouro. Jesus está prestes a vir. É o paralelismo que nós temos com a situação de Noé. Exatamente. Agora, repara numa coisa. Também somos convidados a fazer este paralelismo. O Noé foi achado em graça aos olhos do Senhor. Exatamente. E nós? Será que somos achados em Será graça? que somos achados em graça por Deus? Deus lembrou-se de Noé. E Deus tem-se lembrado de nós? Certamente que sim. Okay? Mas eu gostaria de voltar ao acontecimento. Força. Eu não sei se temos tempo para esmiuçar todo este acontecimento. Eu não vou abordar o lado científico. Efetivamente é uma questão que é difícil a ciência, com as suas limitações, explicar este acontecimento tão sobrenatural. Porque é um acontecimento sobrenatural. Mas no nosso estudo, a questão fundamental é a respeito do próprio Deus. É sobrenatural, mas mesmo assim nós temos mais base científica do que naquela altura, porque nunca tinha subido até então. É verdade. Mas o que é importante é nós vermos nesta história, ok? Encontrarmos nesta história as características de Deus e o seu propósito, que ainda hoje é visível em nós. Okay? Mas vamos ao acontecimento. Eu começaria logo de imediato, e obviamente que nós temos o capítulo número 7, que sabemos que Noé pregou o arrependimento, durante 120 anos anunciou. E sabes qual é o último sermão? O último sermão não é o de Noé. O último sermão é o dos animais. Exatamente. Porque os animais conseguiram fazer algo que o ser humano não conseguiu fazer. Ouvir a mensagem da demonstração, o convite do próprio Deus para entrarem naquela arca e assegurarem a sua salvação. Então, os animais entraram, Noé entra na arca e por 7 dias ficam na arca. Isto era um absurdo, nunca ninguém tinha visto chuva, nunca tinham visto um barco, certamente, como aqueles, e agora a família fecha-se ali com todos aqueles animais. Isto era um absurdo ao olhar. E ainda teve que esperar. E depois ter que esperar. Até que 7 dias depois a gente sabe que há o início da chuva, a novidade, como tu dizias, para o planeta Terra, toneladas de água caíram dos céus, milhões de litros cúbicos jorraram do chão, e durante 40 dias, sem parar, non-stop,
40 dias de chuva, ok? Toneladas, metros cúbicos de chuva. E agora deixa-me fazer aqui uma incursão pela história. Tu sabes que as várias civilizações possuem um registro de um dilúvio colossal, ok? Mas o mais interessante é que estas civilizações, elas estão dispersas pelos continentes. Exatamente. Tu repara bem, as primeiras grandes civilizações do mundo são as civilizações do Grande Rio. É a Mesopotâmia, não é? É o Nilo, é o Egito, é o Vale do Rio Hindu, a Índia, futuramente a Índia, e o Rio Amarelo, portanto, futuramente a China. Todas estas civilizações, na sua cultura, ok, na sua transmissão oral, na sua memória coletiva, elas têm dilúvios colossais. Mas territorialmente bastante distantes. Bastante distantes. E agora, repara nisto, Europa, Grécia. Exatamente. A Grécia tem relatos de um dilúvio. E mais, repara bem, os maias, exatamente. ok, continente americano. Do outro lado do os mundo. indígenas americanos, os aborígenes australianos, já não falta nenhum continente. Exatamente. Estás a ver? E o que é que acontece? Todos os continentes, é estranho, é uma mera coincidência. Não, não é. Não pode ser. Há um passado comum. E sabes qual é o passado comum? É a civilização antediluviana e é o dilúvio em si. Sim. Agora, o que é que acontece neste acontecimento, que eu diria que é histórico? Tudo foi eliminado. Não há sinal de vida. E depois nós lemos o capítulo 7 e agora o capítulo 8, que as águas cobriram a terra durante mais 150 dias. Até que a água começa a baixar e a arca vai repousar onde? No monte Ararat. E agora há aqui um pormenor delicioso. É que 40 dias depois de repousar a arca, 40 dias depois, Noé abre a janela e envia um corvo. Ele era um empreendedor. Ele esperava a voz de Deus, mas também tomava a iniciativa. Exatamente. Isso é importante para nós. A fé não implica o facto de nós tomarmos iniciativa. Exatamente. Ele soube esperar pela voz de Deus, mas por que não? Mas o que é que está a passar lá fora? Vou pesquisar. Então o que é que ele faz? Ele vai enviar um corvo e vai concluir que não há condições para a terra estar novamente habitável para ele, para a sua família e para aqueles animais que ele carregava. Depois vai decidir enviar a pomba. Por 3 vezes ele vai enviar a pomba. Na primeira vez, a pomba regressa, normalmente, lá fez o seu passeio dela e regressou à arca, sem novidades. Por uma segunda vez, intervalo de 7 dias, por uma segunda vez envia a pomba e ela regressa com uma folha verde de oliveira. Ou seja, já havia ali... Já havia qualquer coisa. E algum tempo depois envia a pomba pela 3ª vez e a pomba já não regressa. Portanto, já há condições para habitar a terra. No entanto, permanece na arca. Porquê? Porque Deus ainda não tinha dito para sair. Exatamente. E somente quando Deus dá a indicação para ele sair, então ele sai, ok? E o que é que Noé faz? Ele e a sua família vão construir um altar e vão oferecer um sacrifício, um holocausto, como ação de graças, como gratidão, porque o Criador tinha salvo à sua família. E depois nós sabemos que este relato conclui-se com a aliança entre Deus e a humanidade, com esse belíssimo arco-íris, que aqui se mostra como um sinal do concerto, um sinal do compromisso de Deus de que não voltaria a inundar, a destruir a terra com outro dilúvio. E esse é o impacto, não só aquilo que falavas ainda agora, de que todas as civilizações na Terra, ao longo do planeta todo, que distam milhares de quilómetros uns dos outros, têm um registro histórico que vai passando de geração em geração sobre uma grande inundação que cobriu toda a Terra. Esse é um aspecto da abrangência tão grande e do impacto que teve o dilúvio na vida de todo este planeta, mas também temos aqui a parte do arco-íris, que, tal como o dilúvio, a ciência também não o consegue explicar na sua totalidade. Continua a ser um mistério. No entanto, toda a gente o vê. Exatamente. E ninguém o consegue apalpar, nem o sentir. Até há lendas e tudo em relação ao arco-íris. Que impacto é que o arco-íris pode ter depois desta história toda? Acima de tudo, eu penso que é um impacto de nos fazer refletir. Houve um Deus, não é? Um Deus justo, não é? Mas simultaneamente um Deus de amor. E aqui está a sua promessa. A promessa de que Ele virá e fará novamente tudo novo, porque este mundo tem os seus dias contados.
Porque se o Gênesis é a criação, o Apocalipse fala-nos bem no seu fim, na recriação, onde tudo será novo, novos céus e uma nova terra. E olhando para este arco-íris, nos mostra que nós podemos estar seguros que este Deus de justiça e de amor e de sabedoria, não é? É um Deus que nunca desiste de nós. E de que modo é que nós podemos não tomar o arco-íris, porque é uma coisa que nós vemos com muita frequência, tomá-lo como garantido e de algo corriqueiro e que já não tem o de valor que deveria ter? Claro. Acima de tudo, porque as coisas vão passando e vamos perdendo a importância das mesmas. Mas eu acredito que, olhando para o dilúvio, nós devemos sempre centrar a origem do dilúvio, a origem do arco-íris, o dilúvio. O que é que o dilúvio prefigura? Prefigura a salvação futura. Então eu olho para o arco-íris e eu posso pensar no dilúvio, mas também posso pensar naquilo que vai acontecer, no fim deste mundo. Deus quer a minha salvação. Deus não quer a minha perdição. Deus garantiu a salvação a Noé e à sua família e uma nova chance à humanidade. Deus continua a querer me dar uma nova chance. Porquê? Porque Deus continua a ser o Deus da criação, ok? O nosso Deus, nós criaturas, não é? E Ele nunca desiste de nós. A sua graça está disponível para cada um de nós. A história do dilúvio é provavelmente a história que, se calhar, abrange mais toda a necessidade que nós temos de Deus e tudo aquilo que Deus é capaz de fazer por nós. E é um lembrete da total dependência que nós devemos ter de Deus. É verdade, é verdade. Sabes que Noé pode ter sido o capitão ou o piloto daquele navio, daquela embarcação, mas ele sabia que quem estava ao comando era o próprio Deus. E isto é importante para nós. Noé foi um grande empreendedor de Deus, ok? Ele fez tudo como sinal de obediência e de uma enorme fé. E tudo quanto fez bem feito. Já nos diz Eclesiastes 9:10. Tudo o que devemos fazer bem feito e com todas as nossas forças. Não é, filho? Isto é uma lição importante para nós. E repara que existem muitas características comuns entre o mundo antediluviano e o nosso mundo. Porque nós caminhamos, também nós, para a autodestruição. Também agora o homem deixou mais do que nunca, deixou de respeitar a Deus. Deixou até mesmo de acreditar a Deus. O homem mais do que nunca vive o apetite sem restrições. E muito vive a rapidamente. corrupção, vive a violência, tudo se alastra. Não é? Mas Deus tem um propósito e Deus não desiste de nós. Pegando aquilo que tu acabaste de dizer e pegando no que começaste a dizer, esta pequena comparação com o relato do Titanic, eu lembrei-me agora de algo que li recentemente, numa frase que dizia: lembrem-se que o Titanic foi construído por um especialista, um engenheiro, e a arca foi construída por um leigo da carpintaria e tudo o que era a ver com a navegação. Claro. Com a navegação. O que é que nós podemos depreender deste Que Deus chama-nos, independentemente da nossa experiência, até do nosso grau académico, dos nossos estudos, Deus chama-nos de acordo com o potencial que vê em nós. E chama-nos com este propósito de nos derramar com a sua graça, com a sua bênção. Não é? E também nós hoje podemos ser esses servos obedientes e fiéis a Deus, importantes para levar esta geração, a última geração, não é, a preparar-se para este reencontro nas nuvens dos céus, esse dia glorioso, não é, que será a segunda vinda de Jesus Cristo. Tiago, muito obrigado por ter estado aqui connosco e nos teres ajudado a olhar por uma perspectiva mais histórica deste acontecimento que abalou o mundo inteiro. Muito obrigado, Tiago. Obrigado. Não percas já na próxima semana um novo estudo sobre este livro maravilhoso que é o livro de Gênesis, o livro que inicia esta narrativa bíblica até Apocalipse. Contamos consigo na próxima semana. Obrigado.
consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. You are God, mighty God, sing and celebrate. Lift your voice, sing and celebrate. You are God, mighty God, sing and celebrate. Lift your voice, sing and celebrate. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great
quarto de século antes de Charles Darwin publicar a sua teoria sobre a origem das espécies, o jovem cientista escrevia suas ideias sobre organismos vivos como naturalista a bordo do HMS Beagle, um navio britânico que excursionava pelas águas da América do Sul com a missão de mapear os mares desta região. Quando Beagle esteve aqui em Galápagos, Darwin juntou amostras da vida selvagem e também escreveu informações na sua bitácula de viagem. Mas foi só depois, quando ele retornou para a Inglaterra, em 1836, que suas ideias começaram a tomar forma. E vários anos mais tiveram que passar para a sua teoria da evolução se tornar um dos paradigmas mais populares entre os cientistas. Desde o tempo que a humanidade foi capaz de registrar seu pensamento, o conhecimento se tornou colaborativo, portátil, sem restrições de tempo e espaço, que condicionaram a necessidade inata do homem de conhecer. E embora o sábio provérbio diga que não há nada novo embaixo do sol, vemos o conhecimento reciclar-se através dos séculos e ideias latentes por gerações crescerem e se consolidarem no momento certo da história. Darwin nasceu poucos anos antes da Era Vitoriana, que foi um período que demarcou o auge do Império Britânico. Portanto, ele nasceu num país muito rico, em um momento muito propício, e pertencia ainda por cima a uma família aristocrática. Ou seja, ele tinha todos os recursos para se tornar exatamente aquilo que ele quisesse, de acordo com as tradições da família. Darwin foi uma pessoa estudiosa da natureza, ele gostava muito da natureza, teve a influência dos pais, do pai e do avô, no caso, né? O pai era um nome igual ao meu, Robert, e o avô Erasmus, e os dois eram médicos, então eles eram dessa área, queriam que o filho estudasse medicina, mas ele não deu certo, ele não gostava. Ele gostava de ir para a natureza, gostava de colecionar insetos, passear nos bosques. E ele era uma pessoa que fazia boa observação. Ele então, antes mesmo de ingressar na escola de medicina, ele acabou frustrando seu pai e decidindo outra coisa. Essa outra coisa, ou seja, uma outra função de prestígio naquela época, era a teologia. E o interessante é que Darwin foi estudar teologia, foi para o seminário anglicano. E basicamente quem escreveu a teoria da evolução das espécies foi um teólogo anglicano liberal. Para muitos talvez isso seja uma coisa assim absurda, mas eu imagino que ele basicamente seguiu ou respirou o espírito do seu tempo, né? O Zeitgeist, como diria Hegel, praticamente contemporâneo a ele em outro ponto da Europa, né? Ou seja, ele percebeu o espírito de sua época, com todas as condições que teve para isso, e acabou se inteirando desse espírito. Até porque os anglicanos, os teólogos da época, eles, na Inglaterra pelo menos, eles estudavam a natureza como observação da criação de Deus. Ou seja, fazia parte das aulas de teologia do curso, aulas de história natural. Ele se concentrou nos estudos naturalistas, se entusiasmou com eles e teve professores que o incentivaram a fazer uma viagem.
Uma viagem que ele já estava planejando e poupando para realizá-la, até que finalmente surgiu a possibilidade de se embarcar no Beagle. Em uma época caracterizada pelas grandes travessias britânicas ao redor do mundo, o sonho de muitos era conhecer as maravilhas ocultas além do horizonte. Mas, seja por ambição ou curiosidade, a viagem não era garantia de sucesso. Seria o vento das experiências, as tormentas da subsistência e os calmos entardeceres da reflexão os que poderiam despertar no viajante certo o necessário para pensar além do paradigma do seu tempo. Em dezembro de 1831, ele achou uma perspectiva nova para ele, foi uma grande aventura de 5 anos de viagem no navio, o Beagle, né, o cão de caça, e o comandante era o Fitzroy, e eles rodaram todo o continente sul-americano, toda a costa do Oceano Atlântico, passando pelo Brasil, indo à ponta da Argentina, rodando o Estreito de Magalhães, subiram e foram até Galápagos depois, já tinha passado alguns anos. Lá ele fez um estudo interessante dos animais que estavam lá, das tartarugas gigantes. As ilhas são características de uma diversidade biológica muito interessante. Depois ele rodou também, foi até a Austrália, toda aquela região lá da Ásia, né? Então ele fez uma viagem muito cansativa, desgastante. Ele passaria os próximos quase 5 anos, basicamente pelo mundo, né? Mais famoso, Galápagos, esteve na Austrália, esteve no Rio de Janeiro. Galápagos basicamente foi o local que ele mais gostou. E eu imagino que um garoto, porque ele não tinha muito mais do que 22, 23 anos quando embarcou no Beagle, e fascinado por todas aquelas ciências que ele estudava, então ele entrou como um garoto cheio de curiosidade que agora poderia desvendar o mundo e fazer os seus desenhos, as suas observações. Acho que o Beagle para ele significou talvez liberdade. Quando Charles Darwin visitou as Ilhas Galápagos em setembro de 1835, seu diário registra anotações de um jovem que não aparenta estar muito feliz por estar aqui. De fato, quando desembarcou na ilha de São Cristóvão, a descreveu como algo parecido com o inferno. O lugar pode ser comparado a como imaginamos que seriam as regiões cultivadas do inferno. Enquanto ele começa a percorrer as outras ilhas do arquipélago, o espírito do diário começa a se animar. Mas ainda parece que o maior interesse de Darwin era quais animais eram comestíveis. As jovens tartarugas servem para uma suculenta sopa. Do contrário, sua carne é, para mim, uma comida indiferente. Embora as tartarugas tenham tido um papel muito importante na construção das ideias de Darwin, foram os tentilhões a figura principal da construção da teoria da evolução. Por isso, é muito surpreendente e interessante ver que Darwin, nas suas anotações, na sua passagem pelas Ilhas Galápagos, mencionou os tentilhões somente uma vez. A viagem do Darwin, ela foi, sem dúvida, o lugar onde ele começou a elaborar as suas ideias. É interessante que, conforme a ciência vai se popularizando, algumas ideias vão se tornando uma caricatura. Como uma caricatura?
É comum as pessoas, por exemplo, pensarem que Darwin, quando chegou nas Ilhas Galápagos, né, ele encontrou lá os famosos tentilhões, que são as aves, né, com os diferentes bicos, que ele chegou a essa conclusão, né? Sem dúvida, ele passou por lá, fez essas observações, né? Mas na realidade foi todo um processo, né, de registros das diferentes coisas que ele estava fazendo, da vegetação do continente, né, do que ele conhecia na Europa, do que ele observou na América do Sul, né, que levou a ele pensar nessas explicações, nessa formulação, vamos dizer assim. Tá? Com certeza não foi o determinante. As ideias de Darwin não começam com Darwin. Se a gente voltar à história, Anaxímenes, no 6º século antes de Cristo, enfim, pré-socrático, assim como Lucrécio, no 1º século antes de Cristo, já tinham uma ideia que os animais evoluíam. E Aristóteles, no 3º século antes de Cristo aproximadamente, já havia escrito a respeito de evolução das coisas imateriais até o ser humano. Ou seja, então a ideia de Darwin ela não se mostra totalmente nova. Contudo, o fato de Darwin viver onde viveu, na época em que viveu, escrevendo como escreveu, para o público que escreveu, potencializou aquilo que já existia, obviamente por ter sido escrito por ele, que foi um grande observador, um grande cientista e ao mesmo tempo um teólogo. Ou seja, se alguém gosta da temática ciência e religião, em Darwin você encontra um prato bastante cheio, com todos esses elementos. Buscar no visível respostas para o invisível. Afirmar que é absoluto aquilo sobre o qual não podemos mais do que especular. Falar de nossas origens é muito mais que ir atrás da pergunta de onde venho. Tem a ver com quem eu sou e para onde eu vou. Ao voltar de sua viagem, Darwin ainda teria um vasto caminho a percorrer no desenvolvimento de suas ideias. Investigações, consultas, escrever e reescrever, buscando a forma correta de capturar o que passava por sua mente de naturalista. Mas será que, como teólogo, era também consciente do impacto que sua teoria poderia ter no que ele dizia crer? Quando ele volta à Inglaterra com uma quantidade enorme de dados recolhidos, de amostras recolhidas, então lá na Inglaterra ele começa a fazer o estudo, com um plano de escrever sua teoria, mas demorou para escrevê-la. Simplesmente escreveu alguns artigos, mas demorou muito para escrever sua teoria. Escreveu o que escreveu, só que sem absolutamente nenhuma ideia, penso eu, de confrontar a religião posta, de questionar Deus, de questionar os postulados teológicos, de questionar a igreja anglicana, a rainha, qualquer coisa assim. Não. Ele, enquanto naturalista, que se tornaria, enquanto teólogo, para o qual estava estudando para ser, dentro do espírito de sua época e seguindo os passos dos seus professores, precisamente quis estudar a grandeza da criação de Deus. Então, o que fizeram com Darwin, depois de Darwin, talvez foi algo bastante violento em relação às interpretações distintas de sua teoria. Tanto é verdade que Darwin, ele tinha plena consciência de que a publicação de sua obra, que aconteceu só em 1859, aquele ele nasceu em 1809, ele já tinha uma certa idade, né? Então, ficou cozinhando bastante tempo até que ele publicasse. Ele não queria publicá-la porque ele já imaginava que algumas alas mais conservadoras da igreja e talvez mesmo as mais liberais pudessem apedrejá-lo, mas ele foi convencido
acabou publicando o texto e, bom, deu no que deu, né? O que incentivou a escrever rapidamente, passados os 20 anos, é que teve outro, um cientista chamado Wallace, que escreveu todo um artigo que incluía a seleção natural e chegou às mesmas conclusões que Darwin havia chegado e não havia publicado. Assim se desesperou e, com ansiedade e angústia, chegou a se comunicar com o geólogo Lyell por causa disso, para lhe pedir conselhos, e conversaram com Wallace e chegaram num acordo. E então Wallace esteve plenamente disposto, porque já havia conversado com ele antes e não tinha a intenção de fazer o plágio, senão que ele tinha descoberto outros caminhos que o levavam a ideias similares. Então ele lhe deu tempo para Darwin se sentar e escrever. E isso, obviamente, o levou a acelerar o processo de colocar todas as suas ideias no livro de Origem das Espécies, conhecido como Origem das Espécies e a Seleção Natural. E esse livro, em um só dia, vendeu em torno de 1.500 exemplares em um só dia. Era impressionante a expectativa que havia na população, com certa cultura, que conhecia o que já lhes havia chegado, informações, mas queriam conhecer quais eram as distintas ideias de Darwin. Basicamente, o texto que Darwin escreveu em 1859, que em resumo é basicamente a seleção das espécies, né? A evolução das espécies, você tem lá um nome que é bastante comprido em inglês, né? Mas basicamente essa obra lhe deu fama, lhe deu a imortalidade, lhe deu cadeiras em circuitos fechados de ciência e se tornou, em pouco tempo, um paradigma. Conhecimento, busca pessoal que se estende até se tornar social. Uma ideia simples que cresce até se converter, interagindo com o contexto de uma sociedade e de um tempo histórico que se combinam, estabelecendo um momento propício para a aceitação de uma ideia. Ou, como diria o sociólogo húngaro Kármán Heim, todas as ideias sempre são de alguém, mas elas se desenvolvem quando existe um contexto social favorável para a aceitação dessa ideia. Charles Darwin, ele viveu numa época no qual a questão religiosa e econômica tinham duas características muito importantes para o nosso entendimento. Dentro da teologia inglesa, no qual ele tinha bastante conhecimento, uma vez que ele iniciou até a sua formação teológica, a ideia da teologia natural era uma ideia muito forte. A ideia da teologia natural era uma ideia de que nós poderíamos conhecer Deus através da natureza. E um dos argumentos, mais defendidos era justamente a ideia de Deus como um relojoeiro, no qual teria construído, criado cada uma das coisas de uma forma que nós poderíamos encontrar provas da existência de Deus. Na realidade, a teologia natural era mais do que uma ideia de uma prova da natureza de Deus. Era a ideia de que, ao estudarmos a natureza, nós encontraríamos o sentido de Deus, o que Ele queria nos ensinar. Essa era uma ideia bastante forte, embora não necessariamente que fosse um contexto que todos concordassem com essa ideia. Nos dias de Darwin, estava na moda acreditar que Deus provavelmente existia, mas não interagia no mundo. Então, não teria nada no mundo que precisaríamos de Deus para explicar. Agora, Darwin olhou para o mal na natureza. Ele viu animais matando outros, viu animais sofrendo e morrendo.
viu parasitas. E ele pensou consigo mesmo, se Deus é o Criador de todas essas coisas, então ele não é um Deus muito bom, porque ele está usando o mal para cumprir seus propósitos. E Darwin foi influenciado por um colega chamado William Paley, que escreveu um livro chamado Teologia Natural no ano de 1802. E Darwin nasceu em 1809. Quando ele foi para a universidade, estudou o livro de Paley. Ele até disse que foi encantado. Ele gostava do livro de Paley. Mas Paley, acredito eu, foi longe demais. Paley disse que cada detalhe de até um inseto foi cuidadosamente formado por Deus especificamente para aquele inseto. E isso não deixava espaço para nenhum tipo de variação ou adaptação que nós encontramos na realidade. Mas Darwin cresceu com a ideia de que a Bíblia nos ensina que Deus criou cada detalhe. E isso significaria que Deus criou os parasitas, e que Deus criou as doenças, e que Deus criou a morte e tudo mais. E Darwin simplesmente não acreditava que poderia existir um Deus assim. Então, uma das motivações da sua teoria era tentar exonerar Deus para livrá-lo, para não acusar a Deus. É quase uma motivação nobre. Darwin queria defender Deus, deixá-lo de fora, para que Deus não fosse o culpado por todo esse mal. Havia bons argumentos, por um lado, da adaptação dos seres vivos aos lugares. Eu acho que esse é um aspecto que precisa ser considerado, porque era algo que vários naturalistas em várias partes do mundo já haviam observado, E ele acaba dando um sentido para que os seres vivos se adaptem ao ambiente. Por outro lado, do ponto de vista das transformações, o final do século XVIII e início do século XIX, até ainda ao longo do século XIX na Inglaterra, foi marcado pela ascensão do capitalismo industrial. O capitalismo industrial foi um processo de mudança muito cruel, porque ele criou uma transformação não só na forma de produzir, e essa forma de produção estava ligada com toda uma estrutura de sociedade. A questão da ideia da luta do mais apto foi muito entendido como a luta do mais forte, e existia no sentido físico. E daí começam a surgir uma série de desdobramentos, de outras pessoas que defendiam, a concepção capitalista, industrial, da competição, indicando que a ideia de Darwin estavam dando sustentação àquele aspecto. Mas, na realidade, ele só estava refletindo o aspecto da própria sociedade. O século XIX presenciou muitas transformações em muitas áreas. O século XIX é o século da história, por exemplo, dos grandes dicionários, das grandes enciclopédias, das grandes histórias documentais. É o século da arqueologia, é o século da biologia, é o século que vai ver o despontar da psicanálise, enfim, que vai encontrar o apogeu no século XX. Ou seja, é o século em que efetivamente a ciência passa, entre aspas, a supostamente destronar a teologia, enquanto talvez possa usar o termo modelo para explicar o mundo. Um mundo que concebemos através dos nossos sentidos, mas que não se limita a eles. Uma realidade que ansiamos explicar por completo, embora nosso conhecimento não seja mais que uma fração. E na tentativa de ignorar nossa deficiência, superestimamos nossa vigência, transformando ideias em crença e interpretação em filosofia. É no seu contato com a orgulhosa mente humana que os parciais se tornam absolutos. As hipóteses trabalham como paradigmas e a fé obtém um novo sentido. Um pouco mais tarde, no mesmo século XIX, Nietzsche
em seu livro A Gaia Ciência, falaria sobre a morte de Deus. Deus está morto, Deus está morto, Deus está morto 3 vezes. Nós o matamos. E fala dos templos. Ele cita a situação, talvez, religiosa ou social da Alemanha no século XIX. Se você tomar, por exemplo, Karl Marx, que vai escrever nessa mesma época também, interessante, Nietzsche nasceu em 1844, o que para nós é uma data bastante significativa. E Karl Marx escreveu, nessa mesma época, que a religião é o ópio do povo. Ópio é basicamente um anestésico, né? Contra a dor. Então, bom, para as pessoas fracas e oprimidas, então a religião é um excelente remédio contra a dor. Tudo isso para exemplificar que o tempo em que viveu Charles Darwin era um tempo de, quem sabe, uma mudança de paradigma. Ele nasceu logo depois da Revolução Francesa, quando as ideias bonapartistas estavam tentando tomar forma na Europa e as aristocracias lutando fortemente contra isso. E ele ali, um inglês que tinha acesso a boa parte das ciências do mundo, porque afinal de contas, além de ser rico, ele tinha esse interesse. Então ele foi influenciado por tudo isso e, como eu disse antes, talvez ele não teve essa ideia de destronar Deus. Mas eu não imagino que ele imaginava que aconteceria o que aconteceu depois com a sua teoria. Mas então, o que foi que Darwin realmente quis dizer? Será que estamos compreendendo ou aplicando corretamente todas as implicações da sua teoria? Ou será que este é mais um exemplo de uma hipótese que perdeu o rumo em mãos erradas? Nesta nova temporada do Origens, te convidamos a percorrer as Ilhas Galápagos, conhecer suas maravilhas, descobrir seus mistérios e analisar as verdades e mitos do arquipélago que revolucionou a forma que Darwin e muitos outros interpretam suas origens.